Você já ouviu falar de Leif Erikson? Não aquele nome vago que aparece de relance em algum livro de história, mas o verdadeiro Leif, o homem, o guerreiro, o explorador que navegou por mares gélidos e sombrios, empunhando sua coragem como uma lâmina contra o desconhecido. Hoje você vai conhecer a saga do viking que chegou às Américas quase 5 séculos antes de Cristóvão Colombo. Sim, 5 séculos. Um feito que mudaria completamente tudo o que nos ensinaram sobre o chamado descobrimento do Novo Mundo. Mas por que então essa história foi esquecida, ou pior, apagada? Neste vídeo, vamos atravessar os fiordes do tempo, desenterrar verdades sufocadas e navegar pelas águas turvas onde a história e a lenda se misturam. Você vai caminhar por trilhas cobertas de neve, ouvir o aço bater nos escudos e sentir o rugido dos ventos do norte trazendo de volta um nome que quase desapareceu nos sussurros do passado. Vamos falar de mapas proibidos, ruínas enterradas, conspirações silenciosas, monstros do oceano e de uma fé dividida entre Thor e Cristo. Essa é uma jornada que exige bravura, mas se você chegou até aqui, então está pronto para enfrentá-la. E antes de zarparmos, se você é daqueles que não aceita a história pronta, que gosta de questionar, de buscar a verdade nas entrelinhas dos livros e nas vozes esquecidas do tempo, já deixa o like neste vídeo e se inscreve no canal, porque aqui o passado é contado como ele realmente foi, épico, brutal e cheio de segredos. Agora, prepare-se, porque a saga de Leif Erikson está prestes a começar, e ela não é para os fracos de espírito. Se estiver pronto, diga mentalmente: rumo ao oeste. Antes de cruzar oceanos, Leif foi moldado por um mundo onde o frio cortava a pele como lâmina, onde a infância era forjada em pedra, gelo e aço. Ele nasceu na Groenlândia, terra de extremos, onde a vida era uma constante batalha contra a natureza, e muitas vezes contra o próprio destino. Seu pai era Erik, o Vermelho, um nome que ainda hoje evoca sangue, exílio e conquista. Um homem banido da Noruega e depois da Islândia, que cruzou o Atlântico para fundar colônias nos confins gelados da Terra Verde. Leif carregava esse sangue impetuoso nas veias, mas diferente do pai, que buscava domínio e território, Leif olhava para o horizonte com outros olhos. Ele queria algo maior, algo além das batalhas e colonizações. Queria descobrir, navegar onde ninguém ousava. E mais que isso, queria provar que existia algo no oeste, uma terra rica, fértil, descrita apenas em rumores e sussurros entre marinheiros e andarilhos do norte. Ainda jovem, Leif começou a treinar como marinheiro, e não em águas calmas, mas em correntes traiçoeiras entre icebergs e redemoinhos, aprendendo a ler os céus, os ventos e as correntes, como quem decifra uma profecia. O mar, para ele, era mais que um caminho, era um desafio sagrado, um oponente digno. Dizem que ele era alto, forte e silencioso. Seus olhos pareciam carregar o peso de muitas gerações de navegadores. Mas havia algo mais, uma sede de verdade, um impulso quase divino de atravessar as fronteiras daquilo que se dizia impossível. Foi assim que surgiu sua missão: partir rumo ao oeste, onde um comerciante nórdico dizia ter avistado terras cobertas por florestas e vinhedos, terras que não combinavam com o gelo constante da Groenlândia. Ele não tinha provas, mas Leif acreditou. E como todo grande herói, não esperou que a história o chamasse. Ele a perseguiu. Se você acha que os vikings eram apenas saqueadores, prepare-se para ver o outro lado da lenda, porque Leif Erikson não foi apenas um guerreiro, ele foi um visionário, um pioneiro, um desafiador de mapas e dogmas, e sua jornada mal começou. Imagine uma terra onde o solo era fértil, as videiras cresciam livres e as florestas se estendiam até onde a vista não alcançava. Uma terra de clima mais ameno, diferente da Groenlândia gelada e inóspita. Para os vikings, aquilo parecia um paraíso distante, quase mítico, e foi assim que nasceu o nome Vinlândia, a terra das vinhas. As primeiras referências vêm das sagas islandesas, textos históricos com tons de poesia e lenda. A saga dos groenlandeses e a saga de Erik, o Vermelho, contam como Leif Erikson, guiado por relatos anteriores e pela própria ousadia, navegou ao oeste e chegou a um lugar que jamais aparecera nos mapas da época. Ali, o clima era mais generoso, havia peixes em abundância, árvores altas para a construção de navios e, o mais impressionante, uvas silvestres, símbolo de fertilidade e vida. Para um povo acostumado ao rigor do Ártico, isso era um milagre. A Vinlândia não era apenas terra nova, era uma promessa, um novo início. Hoje, estudiosos situam essa região provavelmente na atual costa atlântica do Canadá, mais precisamente em Newfoundland, mas naquela época, ela era envolta em névoas, descrita com tons quase místicos. Era o oeste desconhecido, anterior a qualquer caravelas espanhola ou bandeira portuguesa, e a presença viking ali não era uma lenda, era uma realidade. O que intriga até hoje é a
precisão das sagas. Elas não são apenas histórias. Contêm dados geográficos, rotas, descrições climáticas, elementos que coincidem com aquilo que arqueólogos descobririam séculos depois. Como se a verdade estivesse escondida à vista de todos, mas ignorada. Vinlândia representa mais do que um território. Representa uma ameaça ao dogma histórico que coloca Cristóvão Colombo como o primeiro europeu a chegar à América. Uma ameaça tão poderosa que por séculos foi simplesmente esquecida, abafada, rejeitada pelos livros oficiais. Mas as pedras, os textos e o próprio mar contam outra versão. E Leif Erikson, guiado por coragem e visão, foi o primeiro a pisar ali. A história é feita de conquistas, mas também de silêncios. Leif Erikson chegou ao continente americano por volta do ano 1000, quase 5 séculos antes de Colombo içar velas rumo ao desconhecido. E ainda assim, nas escolas, nos livros e nas celebrações oficiais, o nome que ecoa é outro. Não o do viking, mas o do navegador genovês. Por quê? O esquecimento de Leif Erikson não foi um acidente, foi uma escolha, uma construção deliberada de narrativas com interesses profundos, religiosos, políticos, ideológicos. No final da Idade Média, o mundo europeu entrava em uma nova era. Os reinos ibéricos, principalmente Espanha e Portugal, estavam em plena expansão marítima. Era o auge das grandes navegações. E nesse novo tabuleiro de poder, contar quem descobriu o novo mundo não era apenas uma questão de história, era uma questão de glória nacional e domínio territorial. A Igreja Católica, poderosa e influente, também tinha seus motivos. A jornada de Colombo era vista como uma missão divina, uma travessia abençoada que levou o cristianismo ao desconhecido. Admitir que um povo pagão, os vikings, chegou antes, desafiaria o próprio símbolo dessa missão sagrada. Além disso, os relatos sobre Leif e a Vinlândia estavam escritos em velhas sagas nórdicas. Para os acadêmicos da Renascença e da modernidade, isso parecia lenda, mito, exagero. Não cabia na nova visão de mundo racional e cristianizada. Mas havia mais. Os vikings não deixaram grandes monumentos nem fundaram impérios duradouros na América. Eles vieram, exploraram e voltaram. Era fácil apagar suas pegadas ou fingir que nunca existiram. Colombo, por outro lado, representava tudo o que o mundo queria ver: conquista, império, colonização em nome de reis e de Deus. Ele era útil. Leif, não. Assim, o viking foi relegado às margens da história. Tornou-se um personagem de segunda linha, uma nota de rodapé, quando na verdade sua saga poderia ter sido o prólogo de todo o capítulo americano. Hoje, ao relembrar Leif Erikson, não estamos apenas resgatando um nome esquecido. Estamos desafiando o que nos contaram como verdade absoluta, porque toda história tem dois lados, e às vezes o lado enterrado é o mais verdadeiro. Às vezes a verdade surge não em batalhas ou livros, mas em pergaminhos empoeirados, guardados à sombra dos séculos. Assim nasceu o mistério do Vinland Map, um pedaço de pele de vitelo, coberto por traços frágeis de tinta, que, ao ser revelado ao mundo em 1957, desafiou tudo o que sabíamos sobre a história do continente americano. Ali, em meio a linhas tortas e nomes em latim, aparecia o impensável, uma representação da América do Norte, antes de Colombo. O mapa, datado por alguns especialistas como sendo do século XV, exibia uma massa de terra a oeste da Groenlândia, nomeada como Vinlanda Ínsula, a ilha de Vinlândia, um eco direto das sagas nórdicas, um grito vindo do passado, insinuando que os vikings não apenas chegaram, mas registraram sua jornada muito antes das caravelas espanholas cortarem o oceano. Mas ao invés de aclamação, o Vinland Map encontrou resistência. Historiadores tradicionais se dividiram. Uns o chamaram de farsa, de falsificação moderna, de obra de algum entusiasta querendo reescrever a história com tinta e imaginação. Outros viram nele um artefato legítimo, um fragmento esquecido que provava o que muitos desconfiavam: os vikings chegaram primeiro. Por trás dessa controvérsia havia mais do que ceticismo acadêmico. Havia medo. Medo de desestabilizar séculos de ensino. Medo de admitir que a versão oficial da descoberta da América talvez estivesse incompleta ou até mesmo errada. Afinal, se o mapa fosse autêntico, ele não apenas antecipava Colombo, ele o anulava como pioneiro. Exames científicos foram conduzidos. A composição da tinta, a idade do pergaminho, os estilos caligráficos. Os resultados foram inconclusivos. A tinta apresentava traços modernos? Talvez, mas o material era antigo, um quebra-cabeça onde cada peça contradizia a anterior. A verdade sobre o Vinland Map continua envolta em neblina. Talvez ele seja real, talvez não, mas o mais curioso não é a dúvida sobre sua origem, é o incômodo que ele provoca.
troca, porque um simples mapa, sem exércitos, sem armas, sem discursos, ameaçou derrubar séculos de certezas. E só isso já é poderoso. Na história, às vezes, o que mais se teme é uma linha de tinta traçada no lugar certo. Em uma enseada gelada da Terra Nova, no Canadá, o vento sopra como se quisesse contar um segredo que o tempo tentou sepultar. Ali, entre colinas cobertas por musgo e céu baixo, repousa um dos locais mais intrigantes da arqueologia moderna, Lance of Meadows, descoberto em 1960 por uma dupla de exploradores noruegueses, Helge Ingstad e sua esposa, Anne Stein. O sítio parecia, à primeira vista, apenas mais uma antiga cabana de pescadores, mas os contornos das estruturas, enterradas sob séculos de silêncio, revelaram algo infinitamente mais antigo e poderoso, as ruínas de um assentamento viking. A confirmação veio com escavações meticulosas, restos de edificações típicas da Escandinávia medieval, ferramentas de ferro, fragmentos de anéis e broches. Tudo gritava nórdico. Não era suposição, era fato. Ali, no limite do mundo conhecido pelos europeus medievais, homens e mulheres das gélidas terras do norte haviam desembarcado. Tinham construído abrigos, acendido forjas, cozinhado pão. Vivido, os arqueólogos estimam que o assentamento foi habitado por volta do ano 1000 depois de Cristo, cerca de 5 séculos antes de Cristóvão Colombo partir da Espanha. A cronologia das sagas, até então tida como mito ou exagero poético, ganhava finalmente chão, pedra e carne. Lance of Meadows é o único assentamento nórdico confirmado nas Américas fora da Groenlândia. E mesmo que pequeno, talvez uma estação temporária, ele muda tudo, porque prova que a travessia foi real, que os navios vikings, impulsionados pelo vento e pela sede de mundo, cruzaram o Atlântico e tocaram um novo continente. Mas mais que isso, o sítio desperta perguntas. Se chegaram ali, por que não continuaram? O que encontraram nas florestas densas e costas frias da América do Norte? Houve confronto, troca, silêncio? Em cada pedaço de madeira carbonizada, em cada ferramental rudimentar, há uma história que não foi totalmente contada. Uma presença breve, mas que ecoa pelos séculos com a força de uma lenda, ou talvez de uma verdade que quase foi esquecida. Porque se há pedras, há pegadas. E se há pegadas, houve conquista. No frio das longas noites escandinavas, quando o vento os unia entre as montanhas e os salões eram aquecidos por grandes fogueiras, surgia algo mais poderoso que o aço, a palavra. As sagas nórdicas, transmitidas oralmente por gerações antes de serem finalmente escritas, entre os séculos 13 e 14, são muito mais do que contos heróicos. São mapas emocionais, crônicas disfarçadas de poesia, registros de glória, desespero e destino. São a ponte entre o real e o mítico, entre a carne e o espírito da era viking. Entre elas, destaca-se a saga de Erik, o Vermelho, e a saga dos groenlandeses, que narram com detalhes vívidos a descoberta de uma terra além-mar, Vinlândia, uma região fértil, repleta de uvas selvagens, pastagens e madeira abundante. Uma terra prometida, onde o verão parecia eterno e a promessa de um novo lar pairava no ar. Ali estão nomes reais, personagens como Leif Erikson, filho de Erik, que liderou a expedição até essas terras distantes. Há descrições de construções, rotas, interações com os nativos, os Skrælingjar, como os nórdicos chamavam os povos que encontraram. Detalhes demais para serem meras invenções. E ainda assim, durante séculos, esses relatos foram vistos com ceticismo, como se a poesia fosse um véu e não uma lente, como se o heroísmo fosse incompatível com a verdade. Mas os achados arqueológicos, como em Lance of Meadows, lançaram uma nova luz sobre essas sagas. O que antes era fábula se tornou testemunho. As metáforas, pistas, os exageros, ecos de algo vivido de fato. As sagas são brutais, sim, cheias de sangue, honra e maldições, mas também são precisas, quase documentais. Em seus versos, não há só machados e escudos. Há logística, cartografia rudimentar, estratégias de colonização. É como se os escaldantes campos de batalha e os gélidos fiordes servissem de cenário para diários de bordo mascarados de epopeia. Hoje, cada linha dessas obras ancestrais é estudada com o rigor que antes era reservado aos documentos clássicos, porque entender as sagas é entender a mentalidade viking, não apenas como guerreiros, mas como exploradores, navegadores, sonhadores, e talvez como os primeiros europeus a escrever, com sangue e coragem, o prólogo da presença ocidental na América. A saga viking na América não é apenas uma história de bravura e descobertas, é também uma narrativa marcada pelo silêncio, um silêncio profundo e enigmático que perdura nos anais da história. Por que, se Leif Erikson e seus homens pisaram naquela nova
terra com tanta audácia, não fundaram uma colônia duradoura? Por que a América Viking ficou restrita a episódios isolados e não se transformou numa extensão viva e permanente do mundo nórdico? A resposta está entrelaçada em uma combinação cruel de fatores que testaram a resistência dos primeiros exploradores. Primeiro, o clima brutal. A América do Norte, especialmente as regiões do Atlântico Norte, era um território selvagem, onde invernos gélidos esmagavam a terra sob mantos impenetráveis de neve e gelo. Para os vikings, acostumados aos fiordes da Escandinávia, as tempestades eram inimigas impiedosas, e o solo nem sempre generoso demais para uma agricultura sustentável. Aqueles campos férteis descritos nas sagas existiam sim, mas em um quadro geográfico e climático que desafiava a sobrevivência a longo prazo. Além disso, havia o conflito com os povos nativos. Os Skrælingjar, como os vikings chamavam os habitantes locais, não eram meras sombras passivas na história. Eram guerreiros, defensores de sua terra, e confrontos violentos estavam longe de ser raros. As sagas mencionam embates ferozes, que consumiram vidas e drenaram recursos preciosos dos colonizadores. Também existia uma dinâmica interna entre os próprios vikings, disputas de poder, prioridades divergentes e a constante pressão da vida na Groenlândia e na Escandinávia. A era viking estava em seu crepúsculo. Novas forças políticas e religiosas começaram a moldar a Europa, com reis centralizados e a crescente influência da Igreja Católica, o que reduziu o ímpeto das aventuras nórdicas. O isolamento geográfico da América, aliado a esses desafios, fez com que a colônia em Vinlândia fosse efêmera, um sonho glorioso que não sobreviveu à dura realidade. Por fim, há o mistério do destino trágico da era viking, uma época de conquistas e descobertas que, de repente, começou a se apagar como fogo ao vento. As rotas comerciais mudaram, os inimigos se fortaleceram e a atenção dos povos do norte se voltou para dentro, para suas terras ancestrais. Assim, a América Viking se tornou um eco distante, uma página arrancada do livro do tempo, esquecida por séculos e soterrada pelo avanço implacável da história oficial. Mas, apesar desse silêncio imposto, a voz de Leif Erikson ainda ressoa em vestígios arqueológicos, em mapas antigos, nas lendas preservadas. Um chamado para que jamais esqueçamos que a história é feita não apenas por quem escreve, mas por quem tem coragem de desafiar o desconhecido. No alvorecer da Era Moderna, em 1957, um achado abalou as fundações da história conhecida. Surgiu à luz um documento que desafiava, silenciosamente, toda a narrativa tradicional sobre o descobrimento da América. Um mapa medieval, aparentemente originado no século XV, mostrava terras ao oeste da Groenlândia, terras que se assemelhavam muito à costa da América do Norte. Esse artefato passou a ser conhecido como o enigmático Vinland Map. O Vinland Map não era apenas um pedaço de pergaminho rabiscado, era uma janela para um passado que muitos preferiam esquecer. Se verdadeiramente autêntico, ele confirmava que os vikings tinham conhecimento da América muito antes de Colombo erguer suas velas rumo ao Novo Mundo, um testemunho silencioso da ousadia e da precisão nórdica. Porém, esse mapa, longe de ser acolhido com entusiasmo, mergulhou em controvérsias e dúvidas. Muitos historiadores o acusaram de falsificação, uma obra forjada para desafiar a história estabelecida. Peritos de renome se debruçaram sobre suas tintas e linhas, buscando provas que desmentissem sua autenticidade. Mas por que tanto ceticismo? Por que tantas mentes acadêmicas se recusaram a aceitar o que poderia ser a chave para reescrever os livros? A resposta reside no poder das narrativas que sustentam impérios. Admitir que os vikings chegaram primeiro significaria abalar a fundação de uma história construída com base em interesses políticos, religiosos e culturais. Era para muitos um golpe contra a hegemonia europeia, contra a glorificação da expansão ibérica representada por Colombo. O medo da reescrita histórica, da perda do controle sobre a versão oficial dos fatos, criou uma barreira quase impenetrável. O Vinland Map, apesar das evidências que ainda hoje suscita debates, ficou cercado por uma aura de mistério e desconfiança. Mais do que um simples mapa, ele é um símbolo da luta entre o poder da verdade e o peso do preconceito histórico. E enquanto o pergaminho permanece guardado em museus, sua história pulsa nas entrelinhas da arqueologia, da literatura e da própria alma daqueles que ousam questionar. O Vinland Map é um convite à investigação, um desafio para os corajosos que não se contentam com versões oficiais e estão prontos para seguir as trilhas esquecidas dos antigos navegadores nórdicos. A disputa pelo título de Descobridor das Américas é mais antiga do que se imagina e carrega
carrega consigo tensões que ultrapassam a simples curiosidade histórica. De um lado, Cristóvão Colombo, o navegador genovês cuja viagem em 1492 mudou o rumo do mundo conhecido e deu início a uma era de conquistas europeias. Do outro, Leif Erikson, o filho do norte, que cruzou os mares quase 5 séculos antes, pisando em terras que hoje fazem parte do Canadá. Mas quem realmente chegou primeiro? A resposta, que deveria ser simples, foi envolta em silêncio e controvérsias por séculos. Colombo, com suas caravanas e mapas, entrou para a história oficial como o grande desbravador do Novo Mundo. Seus feitos foram amplamente celebrados, narrados em livros, gravados em estátuas e imortalizados em celebrações ao redor do globo. Era ele o pioneiro, o homem que revelou o novo continente para a Europa e a Igreja. Contudo, evidências arqueológicas e relatos antigos sugerem que Leif Erikson e seus homens já haviam colocado os pés naquela terra de vinhas, bosques e praias arenosas por volta do ano 1000. As sagas islandesas falam de Vinlândia, um lugar fértil e promissor encontrado pelo viking que seguiu o chamado do horizonte. A diferença temporal é colossal. Quase 500 anos separam a chegada dos dois navegadores, e as provas, tão silenciosas quanto as ruínas de Lancel Meadows, desafiam a versão oficial. Ferramentas, assentamentos e mapas apontam para uma presença viking genuína no Novo Mundo muito antes de Colombo. Então, por que o nome de Leif foi soterrado sob séculos de silêncio? Políticas, interesses religiosos e a necessidade de um mito unificador fizeram de Colombo o rosto da descoberta. A Igreja Católica e os reinos ibéricos tinham muito a ganhar com essa narrativa, que legitimava suas conquistas e evangelizações. Enquanto isso, o viking, guerreiro de terras frias, tornou-se uma sombra na história, uma lenda quase apagada. E o que nos impede de corrigir os livros? Medo da mudança, resistência às verdades desconfortáveis e o peso de uma história que precisa ser reescrita. A batalha entre Leif Erikson e Cristóvão Colombo não é apenas sobre datas ou mapas. É um confronto entre versões da história, entre vozes silenciadas e aquelas que ecoaram alto por séculos. A pergunta que fica é: estamos prontos para ouvir o verdadeiro relato? Navegar pelos mares gelados do Atlântico Norte não era tarefa para os fracos. Antes mesmo de encarar as águas traiçoeiras, Leif Erikson e sua tripulação precisavam enfrentar uma natureza que parecia conspirar contra qualquer invasor. Ventos cortantes como lâminas, tempestades ferozes que varriam o céu em ondas de fúria, e um mar que escondia armadilhas silenciosas, como icebergs, gigantes congelados que emergiam como monstros lendários. Mas o perigo não estava só nas forças da natureza. No imaginário daqueles tempos, os gélidos mares do oeste eram cercados por mitos sombrios e criaturas aterrorizantes. Navegadores sussurravam histórias sobre serpentes marinhas tão grandes que podiam engolir um barco inteiro, monstros de escamas negras que surgiam das profundezas e gigantes selvagens que protegiam as terras desconhecidas, amaldiçoadas e proibidas. As sagas nórdicas não falam apenas de batalhas humanas, mas de um confronto constante entre o homem e o desconhecido, um duelo com as forças invisíveis que habitavam o mundo natural e sobrenatural. Essas lendas serviam para preparar os bravos para o que enfrentariam e para explicar o inexplicável. Desaparecimentos misteriosos, tempestades devastadoras e a sensação de que o próprio destino parecia estar contra os intrusos. Leif, com sua coragem forjada no gelo e no fogo da sobrevivência, teve que desafiar essas forças, não apenas com sua espada, mas com uma determinação quase sobrenatural. Era preciso mais do que habilidade náutica. Era necessário um espírito indomável, capaz de encarar o temor e seguir adiante, mesmo quando tudo parecia conspirar para o fracasso. Essa mistura de realidade brutal e medo ancestral transformava cada viagem em uma saga viva. Cada viagem era uma aposta contra o silêncio dos abismos, contra os ventos que podiam apagar a vida e a história. Por isso, ao olharmos para a jornada de Leif Erikson, é impossível ignorar o cenário de perigos invisíveis que ele enfrentou. Mares que guardavam não só ondas, mas monstros e lendas. Essa foi a bravura dos vikings, a verdadeira conquista do desconhecido. Entre os ventos cortantes e as ondas gélidas que moldaram o espírito viking, Leif Erikson carregava não apenas a espada e a coragem, mas também uma missão que ia além da simples conquista de terras, a propagação de uma nova fé. Na confluência entre o paganismo ancestral e o cristianismo emergente, Leif surge como uma figura complexa, um homem que navegava não só por mares desconhecidos, mas por territórios espirituais profundamente divididos. Filho de Eric, o Vermelho, que manteve viva a chama dos antigos deuses nórdicos, Thor, Odin e Freyja, Leif
Leif foi o primeiro entre os vikings a abraçar o cristianismo de forma declarada. Dizem algumas fontes históricas que ele retornou da sua jornada à América, trazendo não só relatos de novas terras, mas também a luz da nova religião, tornando-se um apóstolo do norte. Essa transformação não foi simples ou imediata. A convivência entre o velho e o novo mundo espiritual estava repleta de tensões, onde o guerreiro pagão lutava para aceitar o Deus cristão, e as tradições ancestrais ainda lançavam sua sombra sobre as comunidades nórdicas. Leif tornou-se, assim, uma ponte entre esses universos, um homem dividido entre os deuses do trovão e o evangelho da cruz. Mas essa dualidade pode ter contribuído para o silêncio da história. Afinal, uma figura que não cabia plenamente no imaginário nem dos pagãos nem dos cristãos seria desconfortável para ambas as narrativas. Seu legado espiritual foi relegado a segundo plano, sufocado por interesses políticos e religiosos que preferiam uma história mais simples, menos conflituosa. Leif, o guerreiro convertido, carregava em si o símbolo de uma era de transição, uma era em que o sangue e a fé se entrelaçavam nas sagas, e onde a descoberta de novas terras estava tão ligada à expansão espiritual quanto à expansão territorial. Ele não foi apenas o navegador que alcançou a América antes de Colombo, mas também um mensageiro de mudanças profundas que refletiam os ventos transformadores soprando sobre a Europa medieval. E assim, sua missão cristã não foi apenas uma questão de fé pessoal, mas parte da própria saga Viking, um capítulo onde religião e aventura se cruzam em mares tão vastos quanto o destino. O tempo tem um jeito curioso de enterrar histórias e, ao mesmo tempo, de trazê-las à tona nas formas mais inesperadas. Leif Erikson, o viking esquecido pela história oficial, tem encontrado sua voz novamente, não nas páginas empoeiradas de antigos manuscritos, mas nos pixels vibrantes da cultura pop moderna. Hoje, ele não é apenas um nome perdido em sagas medievais. É um personagem que ganha vida em videogames, séries e celebrações que cruzam oceanos e gerações. Em jogos como Assassin's Creed Valhalla, os jogadores mergulham na pele de vikings audazes, navegando por mares tempestuosos e descobrindo novas terras. E no coração dessa aventura está a figura lendária de Leif. Ele emerge como símbolo de bravura, descoberta e a eterna busca por um mundo além do horizonte. Nas séries televisivas como Vikings, a mitologia nórdica e as histórias de seus exploradores ganham cores vívidas, reconstruindo um passado cheio de sangue, glória e intrigas. Leif, mesmo que indiretamente, ressurge nessas narrativas como o arquétipo do explorador destemido, o homem que desafiou os limites do conhecido com a tenacidade de seu povo. Nos Estados Unidos, o dia 9 de outubro é oficialmente o Leif Erikson Day, uma homenagem pouco celebrada, mas repleta de significado. Ela reconhece que, muito antes de Colombo, um viking cruzou o Atlântico e deixou suas pegadas no Novo Mundo. Essa comemoração, embora discreta, é uma resistência contra o apagamento, um lembrete anual de que a verdade da história pode ser mais complexa do que os livros escolares mostram. Além das telas e dos dias festivos, a internet e comunidades de entusiastas têm dado nova vida a esse legado. Fóruns, vídeos, podcasts e canais dedicados exploram as sagas esquecidas, questionam narrativas oficiais e buscam resgatar a figura de Leif como merece. Um pioneiro, um herói que desafiou o destino e o esquecimento. Esse renascimento cultural não apenas corrige uma injustiça histórica, mas também conecta gerações modernas à força bruta e à curiosidade insaciável dos vikings, um convite para reescrever o passado com olhos atentos e espírito aventureiro. Leif Erikson não é mais apenas uma sombra distante. Ele é hoje um símbolo vivo, pulsante, que nos lembra que as maiores histórias esperam serem redescobertas. Imagine por um instante um novo mundo onde as runas entalhadas nas pedras não fossem apenas vestígios do passado, mas sinais vivos de uma civilização nórdica florescendo à beira do Atlântico. Um continente onde longhouses, as casas longas de madeira dos vikings, dominassem a paisagem, enquanto bandeiras com símbolos rúnicos tremulassem ao vento, marcando uma nova era viking, longe das gélidas costas da Escandinávia. E se Leif Erikson tivesse conseguido algo que ultrapassasse as simples incursões e acampamentos temporários? E se sua Vinlândia tivesse se transformado em uma colônia robusta, uma nova civilização com raízes nórdicas, espalhando sua cultura, crenças e modos de vida através das Américas? A imaginação se perde diante dessa possibilidade, um universo paralelo onde o paganismo dos deuses Thor e Odin se misturasse com as terras vastas e desconhecidas do Oeste. Mas por que essa América viking nunca se firmou? Por que a saga terminou em vestígios e ruínas, ao invés de um império duradouro? A resposta não
não está em um único fator, mas em um turbilhão de forças adversas. O clima rigoroso e implacável, que castigava aqueles que ousavam desafiar suas tempestades, limitava o crescimento e a sobrevivência. As condições gélidas do norte, os longos invernos, as terras desconhecidas e perigosas, tudo conspirava contra a consolidação da colônia. Além disso, conflitos internos entre os próprios vikings, disputas pelo poder e mudanças políticas na Escandinávia minavam o suporte e o interesse na manutenção dessas terras distantes. Enquanto isso, povos indígenas, com suas próprias histórias e territórios, representavam um desafio constante. Por fim, a própria era viking chegou ao fim, com transformações profundas na Europa, a cristianização progressiva dos povos nórdicos e o declínio das expedições de saque e descoberta. Esse cenário imaginado nos provoca: como teria sido a história do continente se os vikings tivessem estabelecido raízes mais firmes? Como a cultura, as línguas e as religiões das Américas teriam sido moldadas por essa presença? Talvez uma América viking fosse um mundo onde a bravura e a força dos nórdicos cruzassem os mares e se enraizassem em terras que hoje conhecemos sob outra luz. Essa hipótese não é apenas uma fantasia, é um convite para refletir sobre as múltiplas camadas da história e sobre as possibilidades perdidas que moldaram o mundo como o conhecemos. Leif Erikson não foi apenas um navegante, ele foi um desbravador, um herói forjado pelo gelo e pela coragem, que desafiou mares imensos e lendas aterradoras para alcançar o que muitos julgavam impossível. Sua jornada atravessou séculos e oceanos, deixando rastros que por muito tempo foram silenciados, esquecidos, negados. Mas hoje, como um rugido que ecoa na vastidão do tempo, sua história retorna, exigindo ser ouvida e respeitada. O viking que chegou ao continente americano quase 500 anos antes de Colombo não é apenas uma curiosidade histórica, é um símbolo da busca humana pelo desconhecido, da bravura que impulsiona os grandes feitos e da complexidade dos relatos que a história escolhe contar e aqueles que ela escolhe esconder. A memória de Leif Erikson, com suas conquistas, mitos e mistérios, vem desafiando o silêncio imposto por séculos. Cada nova descoberta arqueológica, cada mapa contestado, cada narrativa revisitada reacende essa chama antiga. O passado ressurge como uma saga épica que merece ser recontada, não como uma lenda esquecida, mas como um capítulo essencial da história do mundo. E você, após essa viagem pelas brumas do tempo e pelos gélidos mares do Atlântico Norte, acredita que Leif Erikson deveria ocupar um lugar de destaque nos livros de história, que sua saga merece ser celebrada, reconhecida e ensinada? Se essa jornada pelo desconhecido tocou sua curiosidade, aguçou sua sede de verdade e fez pulsar a chama da aventura dentro de você, não deixe essa história morrer no silêncio. Inscreva-se no canal para não perder as próximas batalhas e descobertas que vamos desvendar juntos. Comente aqui embaixo o que mais te surpreendeu sobre essa saga viking, compartilhe com seus amigos que amam uma boa história e deixe seu like para mostrar que valoriza verdades esquecidas. Porque assim como Leif cruzou oceanos e enfrentou tempestades, nós também seguimos navegando por mares de conhecimento, desafiando as versões oficiais e buscando a glória da verdade. Até a próxima aventura, guerreiro da história.